Olá, hoje vamos abordar construções geométricas e vistas planas, tá? Hoje vamos começar a ter práticas, tá? Sou o professor Maurício e a intérprete Laísa. O objetivo do trabalho, como já falamos, é desenvolver aulas com temas apresentados no curso de Engenharia e Técnico. Desenvolver peças com detalhes importantes em disciplinas do desenho técnico e abordar a visão do aluno surdo, tanto nas aulas como no desenvolvimento das peças. A estrutura da aula: conceitos de construção geométrica, desenho técnico mecânico e prática com figuras planas. Como já vimos, como que é o desenho técnico? Como que são as etapas, né? Então a gente tem que pensar, desenhar com todos os detalhes. Alguém vai receber, vai replicar ou refazer ou fazer, né, a nossa peça e vai fabricar ela, tá? Então quando a gente desenha, a gente tem que indiretamente pensar nessas etapas porque elas são importantes. Como a gente já viu, tá? Em relação à NBR 16861, é, a, essa norma, né, ela criou subtipos de linhas, 3 subtipos de linhas, que tem essa relação normatizada de espessura, né? Então, se a gente começou com uma espessura estreita de 0,13, a larga tem que ser 0,5 e a extra larga com 0,5, como já falamos. Aqui são alguns tipos de linhas. Isso vai, né, essa tabela, né, dessa norma, ela vai ser recorrente nas nossas aulas, por quê? Porque a gente quer fundamentar, né, a gente quer plantar essa ideia da importância das linhas durante a confecção dos desenhos. Então a gente já sabe o que é uma contínua estreita, o que é uma contínua larga, extra larga. Aqui tem as relações entre elas. Lógico que agora que a gente vai começar a desenhar, eu vou apresentar em momentos diferentes cada uma delas, tá bom? Aqui a gente também tem as tracejadas, né, traço ponto, e o que cada uma, qual que seria a aplicação de cada uma delas. E agora a gente vai começar com um conceito muito importante que são construções geométricas, desenho geométrico. Então, o que é construção geométrica? São técnicas e conceitos importantes para o desenho técnico. Lembrando que, na verdade, as construções geométricas deram origem, né? Elas fundamentaram o desenho técnico. Então, essas técnicas elas facilitam o aluno após a interpretação da peça. Então, olhei a peça, entendi, tenho que desenhar ela. Então, elas vão me facilitar, né? Elas vão facilitar que o aluno execute os traçados para representar de maneira correta a peça. Para entender construções geométricas, é necessário estudar alguns conceitos, né, que a gente vai abordar aqui de maneira simples, mas que vão ser abordados, que são retas perpendiculares, retas paralelas, mediatriz, bissetriz, linhas tangentes, concordância. Essa parte. São retas, são perpendiculares quando são concorrentes e formam ângulos retos. Então vamos ver essas duas retas aqui. Esse ângulo que é de 90, se esse ângulo de 90, e aqui é uma reta só, esse aqui tem que ser 180. Então 90 mais 90, 180. Então esse aqui também é 90. Se aqui também é uma reta, se aqui é 90, aqui também tem que ser 90. Porque 90 mais 90 é 180, certo? Então 90 mais 90 é 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Resumindo, são 4 ângulos de 90 graus, que formam uma reta perpendicular. Agora vamos trabalhar com retas paralelas. Duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e não se cruzam. E elas não se cruzam mesmo se a gente prolongar muito essas retas, tá? Qualquer uma das duas aqui. Mesmo que elas vão até o infinito, elas nunca vão se encontrar. Isso que são retas paralelas, tá? Utilizamos muito em desenho. Mediatriz é uma reta perpendicular. Então essa reta aqui ela é perpendicular a essa, forma um ângulo de 90.
E essa reta, ela divide esse segmento AB ao meio, em duas partes iguais. Nós podemos fazer isso a mão, né? Como que a gente encontra esse segmento de reta aqui? Para a gente não pegar, aqui é 12,5. Para eu achar essa medida no meio aqui é difícil. Então como que a gente faz? A gente pega um compasso, põe a ponta seca dele aqui e traça um arco maior do que a metade. Tá? A gente traça um arco aqui. Mantém com a mesma abertura o compasso, põe a ponta seca aqui e traça um outro arco aqui. O cruzamento entre esses dois arcos, se a gente traçar uma reta, vai cair certinho na mediatriz. No caso, o AutoCAD e software de desenho, eles já nos dão esse ponto aqui, tá? Da metade do segmento. A bissetriz é uma reta que divide e que tem a origem no vértice de um ângulo e divide esse ângulo em duas partes iguais. Então a gente tem aqui, ó, já tinha um ângulo de 54 graus, a gente vai traçar um segmento de reta dividindo esse segmento em duas partes iguais de quanto? 27 e 27. Isso também dá para ser feito com compasso. E como que a gente faria isso? Você traça um arco aqui, acha uma posição, traça um arco da mesma distância aqui, e desses dois pontos aqui, a gente traça dois arcos. Esses dois arcos vão cruzar certinho, vão criar esse ponto. A ligação desse ponto com esse ponto nos dá a bissetriz. No caso do AutoCAD, já existem ferramentas prontas para isso. Linhas tangentes. São linhas, tá? São linhas que têm um ponto em comum e que não se cruzam. O ponto comum dessas duas linhas é chamado de ponto de tangência. Então a gente tem essas duas circunferências aqui, elas se encontram em um ponto só, que é o ponto de tangência. E esse ponto de tangência, como que a gente pode encontrar ele no desenho à mão? Na verdade, ele se eu ligar os dois centros da circunferência, aonde ele passar nessa região aqui, é a região que é o ponto de tangência. Nesse caso é a mesma coisa, eu tenho uma reta, eu tenho uma circunferência, e a distância entre ele e esse ponto de tangência é quanto? É o raio. Então isso aqui é uma relação que a gente utiliza muito em desenho. Como que eu poderia achar essa circunferência aqui? Tenho essa reta, eu quero achar uma circunferência que é tangente, traço uma linha paralela aqui, ó, com a distância de um raio, e traço uma linha perpendicular a essa linha paralela. Então, aonde encontrar essas duas linhas, eu posso traçar aqui, fazer um centro de circunferência e traçar uma circunferência. Concordância de duas linhas, né? Então vamos falar agora de um pouco de concordância, que é muito aplicado em desenho, tá? Então, concordância de duas linhas é uma ligação dessas duas linhas com um arco de circunferência. A circunferência utilizada para fazer a ligação, vamos falar agora de concordância. Concordância de duas linhas é uma ligação dessas duas linhas com um arco de circunferência. A circunferência utilizada para fazer a ligação é a tangente às duas linhas. Então a gente tem aqui as duas tangentes, tá? Como que a gente encontra elas? Com retas paralelas, como a gente já falou, como que é importante. Então a gente traça uma reta paralela que passa pelo centro, quer dizer, traço uma reta que passa por esse centro, e traço duas retas paralelas. Com qual distância dessa reta que a gente traçou no centro? O raio. Então venho aqui, traço uma reta paralela com a distância do raio, traço uma reta paralela com a distância do raio. Eu acho essa região certinha aqui, ó, no qual eu encontro os dois pontos de tangência. Qual a importância desse conceito? A gente utiliza muito para fazer rasgos. Então a gente pode ver essa aqui, ó, em vista isométrica, e nesse tipo de peça aqui, ó, em figuras planas, tá? Então a gente tem esse rasgo, no qual é duas circunferências com duas retas paralelas, e aqui a gente tem duas circunferências com dois arcos que são paralelos entre si.
tá? Na concordância, a gente também tem retas concorrentes, então elas se encontram aqui e a gente consegue encontrar essa região aqui, tá? A gente tem, isso pode ser utilizado para fazer, por exemplo, um fillet, tá? A gente vai explicar mais para frente o que é isso, ou raio de adoçamento. Reta de e circunferência, a gente tem essas duas circunferências, a gente quer achar essa relação aqui, então a gente tem essa reta, e a gente quer encontrar, para a gente achar todas essas linhas de tangência aqui. São todas, como a gente encontra isso? Tudo por retas paralelas e relação entre centros, tá? Mesma coisa aqui, eu tenho esse centro e eu tenho esse centro, quero achar esse aqui, como que eu faço isso? Vocês concordam comigo? Se eu tenho uma tangência aqui, quer dizer que, então, que eu consigo achar esse raio mais esse raio, eu acho uma circunferência. Esse raio mais esse raio, eu acho outra circunferência. O cruzamento entre elas é o centro certinho disso aqui, dessa circunferência. Já posso traçar a circunferência e eu acho todas as tangentes de maneira correta. Que a gente pode ver aqui, ó. Então a tangência, ela é uma transição, né? Ela passa de um elemento dessa circunferência para outro elemento sem a gente enxergar essa mudança de sentido. E como que a gente encontra ela? Novamente, eu vou explicar da mesma maneira que o anterior. Eu tenho esse raio, eu tenho esse RD. Eu tenho esse R' e eu tenho esse RD. Eu tenho só essas duas posições, ó, o O'. Então, para eu achar esse centro aqui, eu faço o quê? R' mais RD. Vou e trago uma circunferência com a soma dos dois. Ela vai passar por aqui, ó. E aqui eu faço a mesma coisa, R' mais RD, usando esse ponto aqui como centro. Vai passar uma circunferência passando por aqui, ó. Achei o ponto de interseção entre os dois. Por quê? Ela não tem que ser tangente a essa, tangente a essa. Então agora eu faço uma circunferência com o meu raio de RD. Apago as linhas e eu já tenho toda essa concordância aqui entre circunferências. E agora vamos começar a praticar alguns exercícios, tá? Então eu quero que vocês desenvolvam esse exercício aqui. Aqui tem conceitos importantes, igual a gente abordou, né? Como aqui pontos de tangência. Não tenho o centro especificado, mas eu tenho um centro e eu tenho a relação de raios. Eu tenho ângulo, reta e circunferência. Então a gente consegue encontrar também essa região aqui. Então, utilizando o conceito de concordância, desenhe a peça sem o posicionamento dos centros, tá? Só utilizando as concordâncias, as tangências, as linhas paralelas e as perpendiculares. Foi o que a gente abordou em aula. Boa sorte e muito obrigado.